E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Para aqueles que estão acompanhando a construção dos vídeos, sabem que faz um tempo que a gente não posta nada. Então, atendendo a pedidos aí, a cumprir também a minha palavra, né? Estou aproveitando aqui o feriado, né, no momento da gravação desse vídeo, para conseguir fazer a gravação dos vídeos que a gente ficou devendo. Então, qual é a ideia aqui hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre construção de interfaces gráficas com Java e usando, vamos dizer assim, a biblioteca mais tradicional para isso, interface desktop, que é o Swing. E também vamos falar um pouquinho sobre banco de dados. A ideia não é ser uma série exaustiva do assunto, mas é apresentar para vocês como é que pode ser construído. Então a gente vai começar falando primeiro um pouco sobre banco de dados, né? Lembrando que essas três primeiras séries aí que eu estou gravando para quem está começando, né, na área de programação. Então faz sentido que a gente faça uma pequena introdução falando um pouquinho sobre banco de dados e, em particular, bancos de dados relacionais e como que a gente consegue construir uma interface gráfica com Swing, que, como eu falei, é mais tradicional. Aí. Tem outras opções, mas a gente vai vamos trabalhar com essa daqui, tá? Então bora lá. Banco de dados primeiro, a gente vai falar primeiro o que são, né? Os bancos de dados, onde eles nos ajudam. A gente vai trabalhar aqui com um banco de dados chamado MySQL, tá? É o que a gente vai utilizar. Vamos falar um pouquinho depois sobre Swing na sequência e vamos terminar no final construindo aí uma pequena aplicação que usa o básico de tudo isso que a gente está vendo. Então esse é o objetivo dessa série aqui, tá? Então começando com o MySQL, a gente vai falar o seguinte, como é que eu consigo instalar? É uma ferramenta free, obviamente tem a versão paga também, mas você não precisa se preocupar, né? Então eu vou abrir aqui, ó, o navegador, vou digitar MySQL download e vou só dar algumas pequenas dicas para vocês para fazer a instalação. Então, você digita lá no Google MySQL download, provavelmente o primeiro link já te direciona para o site, tá? Aqui tem alguns detalhezinhos. Primeiro, você não vai baixar a versão Try Free, que já aparece logo de cara, porque essa versão Enterprise, a gente não quer a versão paga, certo? Você vai descer um pouquinho mais e vai encontrar a Community Edition, que é a versão free para sempre. Então, você vai baixar esse cara aqui, tá? Ao fazer o download, você tem várias opções para separadamente baixar o que vai ser necessário. Por exemplo, Connector J é o conector para ligar o Java com o servidor de banco de dados. Workbench é a ferramenta gráfica que nós vamos utilizar para poder fazer interface com o banco, não ter que ficar ali na linha de comando fazendo as operações, né? Mas eu vou baixar essa versão e, obviamente, o SQL Server, que é o próprio gerenciador do banco de dados, né? Então eu vou baixar essa versão aqui, Installer for Windows, e já vem todo o pacote aí pronto, né? A última versão é a 8046. Eu vou baixar essa versão maior, que é aquela que já faz download de tudo, eu não preciso ficar fazendo sob demanda, parte por parte, né? Quando você clica aqui em download, tem um último detalhezinho que aparentemente você tem que criar uma conta para fazer isso, mas não precisa. Você pode clicar nesse link que está um pouquinho abaixo aqui, falando assim, não obrigado, só faz o download. Então clicou aqui, ele vai fazer o download, assim que terminar você abre, e aí não tem muito segredo, é próximo, 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 o next, next, next. O único detalhe é, em um determinado momento ele vai pedir para você digitar uma senha, que é a senha do usuário administrador do banco de dados. Por padrão é o root, R-O-O-T, esse é o nome do usuário padrão de administração. Não esqueça essa senha. Se você esquecer, vai te dar um trabalhinho aí, você vai ter que não basta desinstalar e instalar de novo, porque ele cria alguns arquivos ocultos, eu tenho que ir lá, tenho que apagar esses caras, você vai perder os dados que você tiver. Então, o único detalhe é coloca uma senha ali que você se lembre depois, tá bom? Bora lá então continuar. Então, o que é quando a gente fala assim, um banco de dados MySQL, banco de dados Oracle, banco de dados X, né? Na realidade, a gente está normalmente se referindo ao gerenciador do banco de dados.
que é quem efetivamente vai cuidar do armazenamento, persistência, recuperação de dados para nós. Então, em geral, o que as aplicações fazem é, elas se comunicam com o gerenciador e esse gerenciador, por sua vez, armazena dados e outras coisas mais, como, por exemplo, índices, para saber recuperar de forma mais eficiente a informação e coisas relacionadas. Então, no final, a gente não precisa ir no arquivo diretamente, a gente vai conversar com esse gerenciador. Os bancos de dados, né, eles podem armazenar as informações de diversas maneiras. Nós vamos usar aqui um banco relacional que vai armazenar os dados em forma de tabelas. Então, toda vez que eu recuperar a informação que vem do banco, a nossa expectativa é que ela venha nesse formato de uma tabela. Então, a gente vai ter que também aprender a lidar como é que eu extraio a informação que vem dessa tabela e levo para os meus objetos em Java. Tá? Por que ele é chamado de relacional? Tá? Então, basicamente, a ideia é a seguinte. Você tem uma tabela, por isso ela é chamada, banco de dados armazenado em forma de tabela, em que nós temos aqui algo corriqueiro nosso. Né? Então, deixa eu só pegar aqui um apontador. O que eu quero dizer é, a gente está acostumado com tabelas do Excel, do Google Sheets e assim por diante. Então, você tem aqui as colunas com os títulos da informação que é armazenada e as diversas linhas com a informação que eu quero armazenar. Então, cada linha dessa tabela, que está no banco de dados, é informação a respeito, por exemplo, aqui de clientes. Então, tem uma tabela chamada clientes, que tem um identificador, a gente já vai comentar mais sobre isso, como se fosse o CPF aqui, né? Um número que não se repete para cada cliente, nome, e-mail, telefone e tudo mais que eu precisar desses clientes. Cada uma dessas colunas, assim como a gente trabalha em Java, ela recebe um tipo. Então eu preciso saber qual é o tipo de dados ao criar a coluna. Eu trouxe aqui só para exemplificar alguns tipos comuns que a gente vai ter, e em particular aí no MySQL. Né? Então int, para números inteiros. Varchar, esse aqui é um cara interessante para a gente comentar. Tá? Esse nome varchar, ele vai se referir a textos. Porém, o var significa que o tamanho desse texto é variável até um certo limite que a gente especificar. Então, se eu disser, por exemplo, que um campo é varchar de 50, significa que no máximo eu consigo colocar lá 50 caracteres, porém, se eu colocar menos, esse campo vai ter um tamanho menor. Então, isso ajuda o banco a economizar, vamos dizer assim, espaço no armazenamento. Por outro lado, eu tenho o text, que é um campo que armazena muito mais texto, né? Um texto longo. O varchar, o tamanho máximo dele é 255, né? 255 caracteres, 256 caracteres. O text vai bem além disso. Decimal para números não inteiros, mas tem outras opções. Date ou datetime para datas e horários e boolean para verdadeiro ou falso. Isso aqui é um pedacinho só. A quantidade de tipos de dados é bem maior que isso, mas só para a gente ter uma ideia. Então, por que isso aqui? Quando eu tenho dados no meu banco, no meu programa lá em Java, e eu quero levar essa informação para o banco, eu preciso ter essa correspondência. Então, se em Java eu tenho um atributo que é int, então eu posso levar isso aqui para uma coluna na minha tabela do tipo inteira também. E assim por diante. Eu tenho uma string, se essa string não for muito grande, eu posso usar um varchar, por exemplo, para nome, para e-mail e assim por diante. Tá? Então é sempre importante a gente entender que é necessário essa correspondência aí. Tá? Outro conceito bem importante que a gente vai gastar aqui alguns minutos é falar sobre relacionamento entre as tabelas. Então veja, por isso até o nome relacional, né? Nós temos uma tabela chamada clientes e aqui eu tenho uma outra tabela chamada projetos, então, os projetos dos meus clientes. Então eu preciso ligar essas duas informações. Então veja que a tabela projetos ela também tem um identificador, nome do projeto, data de início, valor do projeto e assim sucessivamente. Eu preciso agora falar o seguinte, um determinado projeto é para um determinado cliente. Eu preciso relacionar essas informações. Então, para fazer isso,
a primeira coisa que nós temos que identificar é qual é a cardinalidade dessa relação. Como assim cardinalidade? Vamos lá. Dadas duas tabelas, elas podem se relacionar de três diferentes maneiras, aqui, ou três diferentes cardinalidades. Pensando aqui no nosso projeto, no nosso exemplo, né, eu poderia dizer o seguinte, olha, cada projeto é de um único cliente e eu atendo o cliente, vamos fazer uma suposição aqui, uma única vez. Então esse cliente só pode ter um projeto, ou pelo menos um projeto em andamento. Esse tipo de cardinalidade é 1 para 1, ou seja, as duas tabelas estão ligadas de forma que um item em uma tabela se relaciona no máximo um item na outra tabela também. Agora, eu poderia falar o seguinte, um cliente pode ter vários projetos, mas cada projeto é de um único cliente. Nesse caso, o relacionamento a gente diz que é 1 para vários ou 1 para N. Tá? E por fim, eu poderia falar o seguinte, um mesmo projeto, ele poderia ser de vários clientes, dois clientes que estão contratando, né, o mesmo projeto. E o mesmo cliente também pode ter vários projetos. Então, nesse caso, eu diria que é de vários para vários clientes para vários projetos. Isso depende, obviamente, da regra de negócio que a gente está implementando. E por que eu preciso saber isso? Porque para fazer esta relação, existem algumas regras. Como é que eu vou dizer que o projeto 1 é do cliente 2, por exemplo? Né? Então, tem um conjunto de regrinhas aqui que é o seguinte. O identificador de uma dessas tabelas vai ter que ser inserido, copiado, adicionado na tabela que eu estou fazendo o relacionamento. Como que a gente faz isso? Então, depende da cardinalidade. Como eu falei, eu não vou dar todos os detalhes aqui de origem disso, de álgebra relacional, de não sei o que mais. A gente só vai entender a regrinha e vamos seguir com isso, tá? Se você estudar mais profundamente banco de dados, você vai talvez ver alguns outros detalhes sobre isso. Mas vamos lá. Então, se eu chegar à conclusão que no meu modelo, naquilo que eu estou desenvolvendo, a relação é 1 para 1, eu vou pegar a chave primária, ou atributo identificador de uma tabela e mover para outra. Qual? Não importa, se é 1 para 1 não tem nenhuma importância se eu vou pegar do cliente e copiar para o produto ou para o projeto ou do projeto para o cliente, não faz diferença nenhuma. Porém, se ele for 1 para vários, um cliente pode ter vários projetos, mas cada projeto é de um único cliente, 1 para vários, aí nós vamos ter que obrigatoriamente pegar o identificador da tabela que está do lado 1 e levar para a tabela que está do lado vários. Essa regra que a gente vai ter que seguir. Por quê? Porque a chave ela é uma informação que nunca pode se repetir. Então eu não posso ter um outro cliente número 1 e não posso ter os dados desse cliente repetidos num outro lugar nessa tabela. Então, como ele é o lado 1, ele não pode receber a chave que vem de projeto, mas o contrário pode. Como eu tenho vários projetos para o mesmo cliente, então eu vou pegar a chave, o identificador do cliente e levar para a tabela projetos, tá? De 1 para vários. E se ele for de vários para vários, aí eu não posso levar nem de 1 no caso aqui de cliente para projeto, nem de projeto para cliente. O que eu teria que fazer nesse caso? Nesse caso, eu teria que fazer uma terceira tabela, uma tabela intermediária entre essas duas e pegar o atributo identificador de cada um deles e copiar para essa nova tabela. Tá? É isso que vai funcionar. Quando a gente pega o identificador de uma tabela e leva para outra, mais ou menos esse movimento aqui que a gente está falando. Né? Eu pego o identificador de cliente e levo para a tabela de projetos. Então, o que eu estou dizendo aqui? Por exemplo, o projeto 1, ele é do cliente 2. O projeto 2 é do cliente 1 e assim sucessivamente. Essa é a relação que a gente está estabelecendo. Então, o identificador, que ele é único, que não se repete, que está lá na minha tabela de clientes, ele é chamado de chave primária. E quando eu uso ele na tabela que eu estou estabelecendo o relacionamento, aqui ele é chamado de chave estrangeira, tá? Esse nome você vai ver bastante. Chave primária, chave estrangeira. Quando eu copio, né, quando eu pego a chave
na tabela original, lá clientes, e trago para projetos. Tudo bem até aqui? Vamos falar um pouquinho disso aqui então na prática. Vamos lá, eu vou abrir aqui com vocês o Workbench, minha ferramenta de banco de dados, e a gente vai trabalhar lá. Bom, pessoal, quando você abre aqui então essa ferramenta, você vai ter provavelmente a primeira vez uma única conexão aqui, ó, que é a conexão do seu usuário administrador. Como eu faço uma série de coisas aí, tenho várias conexões diferentes, mas você vai ter essa primeira. Você vai clicar aqui sobre ela. Ele vai perguntar para você qual é a senha do usuário, no caso que o usuário é administrador, e você digita lá a sua senha que você definiu quando você instalou o seu banco de dados. Então, a partir daí, ele abre aqui o banco de dados. Possivelmente, ele abra nesta visualização alguma coisa parecida com isso aqui. Então, vamos dar uma olhada rapidamente. Primeiro, nós não precisamos desse painel que está aqui à direita, tá? Então, o que você faz? Tem 3 íconezinhos aqui à direita em cima. Você vai clicar no cara que está mais à sua direita, ele vai fechar esse painel, tá? Então, esse painel ele pode ser fechado, nós não vamos precisar. O painel aqui de baixo, geralmente é um painel de resultados. Então, quando eu peço para executar alguma ação, ele me traz um resultado e mostra aqui se deu certo ou se deu errado. E do lado direito é onde nós temos a parte de administração do banco, a gente não vai ver nada sobre isso. E tem aqui a parte de esquemas, que a gente chama, que são os bancos que estão sendo administrados aqui pelo gerenciador de banco de dados. Eu vou clicar aqui em esquemas, tem um monte de banco criado aqui, mas vamos criar o nosso, tá? Então, como que eu crio um novo banco de dados? Então, ó, a gente vai aprender uma série de comandinhos aí, e essa linguagem que a gente está usando aqui é chamada de SQL, tá? A linguagem SQL é a linguagem padrão de comunicação aí com o nosso banco de dados. Então, create database, e aí eu vou dar um nome para ela. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Create database, por exemplo, database underline projetos, por exemplo. Para executar esse comando que eu acabei de digitar aqui, eu tenho aqui a primeira opção, que é clicar nesse raiozinho aqui e ele roda todo o meu script. Ou eu posso selecionar, né, um cara em particular aqui e clicar nesse segundo raiozinho que vai executar basicamente o que eu tiver, onde tiver meu cursor, na verdade, tá? O primeiro aqui ele executa o script inteiro, ou o que tiver selecionado. O script inteiro significa todos os comandos que estão aqui de uma única vez, né? Ou aquele que eu selecionar. Esse é o primeiro raiozinho. O segundo é onde tiver o cursor. Então, parou o cursor lá, clicou no segundo, ele executa. Então, vou clicar aqui, ó. Deu tudo bem, ele criou aqui, deu um verdinho, falou que conseguiu criar o meu projeto. E eu gostaria de vê-lo aqui nesse painel, só que esse painel ele não atualiza de imediato, sozinho. Eu preciso clicar numa dupla seta que tem aqui, ó, que faz a atualização, tá, desse painel. E aí você vai procurar e vai encontrar aqui que ele criou um cara chamado DB Projetos. Tá aqui mais para baixo, provavelmente. Está aqui, ó, DB Projetos. E como eu quero agora, daqui para frente, que todos os meus comandos sejam direcionados para esse cara aqui, eu vou usar um outro comando que é use db projetos, ponto e vírgula. Posso clicar lá, né? Ó, perceba que agora que eu falei, a partir daqui eu vou usar esse banco, ele colocou em negrito, né? E destacou para que agora eu não precise ficar toda hora dizendo que banco eu estou falando, sobre quem eu estou falando e assim por diante, tá? Aqui você vê que tem um item tabelas e não tem nenhuma tabela. Então nós vamos agora criar as nossas primeiras tabelas. Então vamos considerar aqui que o nosso banco ele tem usuários, né? Então as pessoas vão, por exemplo, ao usar o nosso sistema, vão fazer um login. Então eu posso fazer assim, ó, create table. Todos esses comandos aqui, turma, eles são SQL, tá?
Eu crio uma tabela e eu dou nome para ela, por exemplo, usuários, a coisas importantes, tá? Não se utiliza acentuação, não use nomes com maiúscula, nome de tabela, nome de coluna. Prefira sempre usar minúsculo e caso você precise de um nome composto, por exemplo, usuários do banco, eu uso underlines para separar. Então, diferente da convenção Java, por exemplo, que a gente usa maiúsculas e minúsculas, quando a gente está trabalhando com SQL, a gente não usa esse padrão. O padrão é usar o underline para separar as palavras, ok? Então, create table usuários, eu posso continuar na mesma linha aqui, mas para ficar mais didático, eu vou jogar para baixo. Só vou abrir um parênteses aqui e vou fechar ele aqui embaixo. E entre esses parênteses aqui, eu vou colocar quais são os campos, quais são as colunas que eu preciso para minha tabela. O primeiro eu vou chamar de ID, que seria identificador. Vamos dizer que ele é um número inteiro. Na prática, geralmente, quando eu vou trabalhar com banco real para produção, a gente usa sempre algo maior, então, porque o int ele tem as limitações, né, até um certo número que ele consegue representar, mas enfim. Outra coisa, eu quero que esse campo aqui ele seja automaticamente criado pelo banco de dados. Eu não quero ter que eu ficar controlando essa numeração, cliente 1, 2, 3, 4. Eu quero que o banco faça isso para mim. Então eu vou falar aqui, ó, que ele vai ser auto-incremente, ou seja, ele vai ser gerado automaticamente pelo banco de dados. E ele vai ser uma primary key, tá? Ou seja, uma chave primária da minha tabela. Depois vamos colocar aqui que eu vou ter o nome. Então eu vou colocar aqui, ó, nome. Vamos fazer o seguinte, vamos usar aqui tudo bem. Nome, ele vai ser um varchar, como eu já expliquei para vocês, um campo de texto com um tamanho máximo de, por exemplo, 100 caracteres. E eu quero colocar uma regra aqui que vai ser a seguinte: eu não quero permitir que o meu banco permita cadastro de pessoas que não tenham um nome. Então eu vou dizer que esse campo ele não pode ser nulo. É um campo de preenchimento obrigatório. Vou colocar também aqui o e-mail, também vai ser um varchar de tamanho 100, também pode ser. E ele também é obrigatório, tá? Mas eu quero mais uma coisa. Esse cadastro não pode ter duas pessoas com o mesmo e-mail. O e-mail tem que ser diferente. Então a gente vai dizer que ele é unique, um cara que não tem repetição, tá? Ok, vamos parar por aqui. Então agora eu quero executar um comando para criar essa minha tabela. Então eu vou lá no meu comandinho aqui em cima, ó, executo. Ele deu sucesso, falou que foi criado, né? Tá tudo bem. Se eu quiser visualizar essa tabela, eu vou atualizar o meu painel aqui do lado esquerdo e agora eu vejo que tem aqui, ó, a tabela usuários. E aqui embaixo, uma vez que eu selecionei a tabela, ele vai mostrar para mim as informações que eu tenho dentro dessa tabela. Então eu tenho um ID, perceba que ele é escrito diferente aqui, por exemplo, de nome, então ele está em negrito justamente para dizer que ele é uma chave primária, que ele é autonumerado, eu não preciso me preocupar com isso. E aqui eu tenho outro campo também que ficou um pouquinho diferente, né? Ficou em negrito, que é o e-mail, porque ele é unique, ele tem um índice associado a ele. O ID também ficou com um underline embaixo, não sei se é possível visualizar, mas na hora que você fizer aí, você vai ver, é justamente a indicação de chave primária, tá? Então é isso, criamos o nosso banco, criamos uma primeira tabela, e agora eu precisaria fazer algumas operações com dados. Esses primeiros comandos que eu mostrei aqui para vocês, eles estão associados à estrutura. Então, criar estrutura, eu posso modificar, acrescentar campos na tabela, remover. Então, sempre relacionado à estrutura. O que a gente precisa agora é dar uma olhada como é que a gente faz para trabalhar com dados da tabela, colocar informações aqui dentro, tirar, porque não é a princípio assim como uma tabela do Excel que eu vou lá, apesar de eu poder
usar essa ferramenta visual para mudar as informações, quando nós estivermos lá na aplicação em Java, eu preciso enviar para o meu banco comandos como esse daqui, para que ele saiba então fazer a inserção, a remoção, a atualização de dados. Beleza? Como esse vídeo já ficou aí bastante longo, a gente chegou até esse ponto, eu vou interromper aqui e a gente faz os comandos de manipulação de dados no próximo, tá bom? Até lá, a gente se vê.